Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana juntos, mais um programa Palavra Viva no ar pela Rádio Pasto do Vale 95.1. Estou muito feliz de poder estar mais uma vez com vocês e dando seguimento também à nossa série de exposições falando sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Nós vamos concluir essa semana, se Deus assim nos permitir. Então não saiam daí que nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, então... E eu quero aqui também, desde já, mandar aqui um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus Ministério Belém, da Congregação do Jardim Regina. Ontem eu estive aí trazendo a palavra de Deus no culto dos varões, no culto dos obreiros. Foi uma bênção estar juntamente com os irmãos e sei que alguns provavelmente vão ouvir essa programação hoje aí. Mais ouvintes aqui para o nosso programa, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade também e convidar você a mandar a sua mensagem aqui para o nosso programa Palavra Viva, pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande o seu pedido de oração, interaja com a gente, queremos te conhecer. E também, você que me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários a sua mensagem, o seu pedido de oração, a sua participação. Aproveite e se inscreva no nosso canal que você receberá os nossos conteúdos aqui de segunda a sexta-feira. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida falando sobre o gomo do nosso fruto aqui do Espírito relacionado a respeito da bondade. A bondade. Então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387.
Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E eu quero então novamente ler com vocês o texto de Gálatas, capítulo 5, e nós iremos ler os versos 22 e 23, que dizem assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós, aqui na nossa série, falando sobre o fruto do Espírito, e eu quero desde já convidar você que, se talvez você não acompanhou nenhuma mensagem dessa série, você pode acessar o meu canal no YouTube. Você que me ouve pela Rádio Paz do Vale, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e lá você vai encontrar duas playlists que você pode encontrar essa série. Primeiro é a playlist do programa Palavra Viva. Você pode achar todas as nossas mensagens nessa playlist. E na playlist O Fruto do Espírito, que eu criei específica sobre essa série que nós estamos aqui ministrando para vocês. Então, faça esse favor a si mesmo, vá lá e acompanhe todas essas mensagens e aproveite e compartilhe com outras pessoas também. E nós já falamos então aqui na nossa série sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade ou paciência, sobre a benignidade, e agora nós iremos falar sobre a bondade. E é interessante isso porque a bondade como a benignidade são como irmãos, são como filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, com a diferença que não são irmãos gêmeos, são numa mesma família, são irmãos, não necessariamente irmãos gêmeos, cada um tem a sua peculiaridade. E eu quero então fazer essa distinção aqui daquilo que falamos na sexta-feira para o que iremos falar aqui hoje, porque muitas pessoas confundem ou mesmo tratam como equivalentes a bondade e a benignidade. E você vai perceber que a bondade, ela é muito mais profunda, a questão de entendimento dela, do que necessariamente a benignidade. A benignidade, como eu falei semana passada, juntamente com vocês aqui, tem mais a ver com algo que se percebe do que necessariamente algo que se fala. Quem é benigno não fala que é benigno. Porque a benignidade, ela é também o que? A ideia da gentileza, da amabilidade. E pessoas assim são percebidas. Ela não precisa dizer, vir com uma placa ou escrever na testa dizendo eu sou benigna. Não, mas é percebido isso dela, esse fruto do Espírito nela. A bondade, por outro lado, nós já estamos falando de algo mais aprofundado, que é um conceito mais aprofundado. Aqui nós podemos pensar muito e tirar muitas lições, há muitas implicações a respeito da bondade. Por exemplo, se eu perguntar para você se você é uma pessoa boa, provavelmente
provavelmente você vai me dar inúmeras justificativas para dizer ou para tentar provar que você é uma pessoa boa. E ainda é muito capaz de que no final de sua fala você não ache suficiente todos os atributos que você mesmo se deu a respeito ou para justificar a sua bondade. Porque a verdade é o seguinte, existem muitos mitos. Existe uma ideia a respeito da bondade muito distorcida, sobretudo no contexto do nosso país. O brasileiro se julga um povo muito bom, se julga um povo extremamente voluntário, um povo caridoso, um povo de bem com a vida. E ainda quando surge alguém dizendo o contrário, é porque esse que não é bom ou esse que tem uma disposição mais contrária ou mais inclinada à maldade é porque é injustiçado da sociedade, é que faltou ali uma oportunidade, e existe uma concepção muito vitimista a respeito desse assunto na leitura do povo brasileiro. Só que o grande problema disso é que quando você olha para o contexto do nosso país, o país da corrupção, o país da fofoca, o país mais preconceituoso do mundo, um país que as pessoas estão sempre colocando seus interesses à frente dos interesses do próximo. O jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro. E aí basta você ir para o trânsito, você vai descobrir que o brasileiro é tão bom assim. Mata-se mais no trânsito brasileiro do que na guerra, do que países que estão em guerra. Se você andar de trem, de metrô, de ônibus, você vai perceber que existe lá um local específico para os idosos, para as gestantes, para com pessoas com deficiência. E aí você vai encontrar uns cidadãos lá, uns seres humanos lá que fingem que não sabem o que está acontecendo e sentam lá, e aí você vai ver a realidade lá da senhora, do senhor lá, ficando de pé porque tem um outro cidadão lá ocupando o seu lugar. Quer dizer, você vai observando a nossa cultura, você vai observando a realidade do povo brasileiro, você vai vendo que nós não somos tão bons assim. Basta você ligar aí no Datena, ou no Cidade Alerta, ou em qualquer outro programa policial, e você perceberá quão mal é o ser humano e quão mal é o próprio brasileiro. Desde coisas pequenas a coisas exorbitantes. De modo que quando alguém faz um ato de bondade, o brasileiro chega até mesmo a desconfiar, porque dizem que quando a oferta é grande, até o santo desconfia. Me aconteceu um fato interessante, alguns anos atrás. Eu estava indo do meu bairro para um outro bairro de bicicleta e encontrei no chão um celular novinho. O cara provavelmente tinha acabado de comprar. E eu estava indo para o banco nesse dia, o celular estava ligado, estava funcionando, perfeito, só que tinha senha. Eu peguei o celular, guardei e falei assim, alguém vai ligar, né? Perdeu o celular, alguém vai ligar para saber. Fui pro banco, ligaram, eu falei, olha, eu tô no banco, quando eu sair eu vou deixar o celular em tal lugar, que eu tenho ali alguém conhecido, o senhor só passa lá e pega o celular é seu. E aí fiz isso. Quando eu passei novamente naquele lugar que eu tinha deixado lá, as pessoas entregaram lá pro dono do celular. Ele tinha me deixado R$20. E me deixou R$20 porque ele achou algo sobrenatural eu ter devolvido o celular que era dele. Porque no contexto de mundo que nós vivemos, em que a maldade é tão predominante que quando você faz uma coisa boa, ou que nem necessariamente é um ato de bondade, porque se você tem algo que não lhe pertence e você devolve para o seu respectivo dono, isso não é um ato de bondade, isso é simplesmente fazer o que é o correto. Mas numa concepção de mundo tão distorcida,
onde há tanta maldade, onde as pessoas se aproveitam tanto umas das outras, que a pessoa se sente constrangida a te fazer um ato de bondade também, ou a te devolver, ou a te pagar pela bondade que você está fazendo, de tão grave que é a realidade do mundo que nós vivemos. Por isso eu quero aqui destacar 3 importantes pontos para desmistificar essa ideia de que nós somos pessoas boas, ou de que nós somos pessoas ou seres humanos maravilhosos, como se pinta nesse mundo de Hollywood, como se pinta em até mesmo alguns programas televisivos, onde se investe muito no sensacionalismo e na verdade não se mostra o que de fato é o real. Então vamos desmistificar um pouco a respeito sobre o assunto da bondade. Em primeiro lugar, não existe ninguém bom depois que houve a queda do homem no jardim do Éden. Vou repetir. Não existe ninguém bom depois que houve a queda do homem no jardim do Éden. E eu quero ler e provar isso para você, que talvez você esteja desconfiado de mim. Deixa eu ler então para você Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, e preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo a respeito dos seres humanos. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante os seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Perceba que não existe nenhum ser humano depois da queda que não esteja inclinado ao mal. Todos nós estamos sujeitos ao mal. Não existem pessoas boas em sua natureza total, em sua essência total, depois da queda. Depois da queda o que nós temos é pecado, é erro, é falha, é transgressão. Você pode ser o crente mais piedoso, pode orar todo dia, jejuar, ler a Bíblia, pode ir na igreja, tomar santa ceia, ainda assim você está em batalha entre o bem e o mal, entre as vontades da sua própria natureza e o bem. Nós sempre estamos o quê? Lutando para o quê? Fazer o bem, porque o mal é algo natural. Você faz o mal por naturalidade. Pega uma criança que faz manha, pegue uma criança que tipo tá engatinhando, ela já tem uma disposição, uma predisposição para o mal. Você tem que ensinar ela a fazer o bem, porque o mal ela aprende sozinha. Tá na sua própria natureza. Assim somos nós. Nós temos que ser ensinados a fazer o bem, mas o mal não. O mal nós fazemos deliberadamente, nós fazemos propositalmente, nós fazemos pela nossa própria vontade caída. Segundo,
Bondade não é fazer caridade ou dar esmola a ninguém. Esse é um outro problema. Nós achamos que uma pessoa boa é uma pessoa que faz caridade ou que dá esmola aos pobres. Aí olha só o que o apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3, diz: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E quando você lê esse texto, parece que há uma contradição. É como que o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: como que uma pessoa que tem a capacidade de fazer um bem tão grande como esse, que é ajudar os pobres, como uma pessoa que faz algo tão bondoso aos olhos da sociedade, pode ainda ser uma pessoa má, pode ser ainda uma pessoa sem nenhum bem. E sabe o que tem de ensinamento aqui? É porque até quando nós fazemos o bem, nós podemos fazer o bem motivados pela maldade e não pelo bem. Porque muitas pessoas fazem o bem, mas não é por causa do bem. É por causa da maldade do seu próprio coração. É por causa do orgulho, é por causa da vaidade, é por causa da soberba. É para ficar bem na fita, não é porque ele quer fazer bem para ninguém, não, é que ele quer sair bem no filme. Ele quer sair bem na história, mas a motivação é má, a motivação é errada, de modo que você pode fazer um bem maravilhoso. Você pode fazer algo que seja digno de aplauso, mas com a motivação errada, com uma motivação contrária, com uma motivação maléfica. Essa é a maior ilusão de muitas pessoas. Não, essa pessoa é boa, porque ela ajuda fulano, beltrano, cicrano, mas isso pode ser também algo equivocado. Terceiro, não existem pessoas que nasceram para ser boas e pessoas que nasceram para serem más. Não existem pessoas que nasceram para ser boas e pessoas que nasceram para ser más. Porque a verdade é o seguinte: todos nós fomos criados no projeto original para ser bons. Mas o pecado entrou no mundo. O que levou a que nós venhamos o quê? Ser maus. E aí, por causa disso, hoje a única maneira de nós nos tornarmos pessoas boas é pela intervenção de Deus na vida do pecador. Dando a ele o que? Nova vida. Trazendo o quê? Uma nova concepção de mundo para ele. Porque existe uma concepção seguinte: fulano de tal ou certos grupos sociais, não, esse grupo de pessoas, não, já nasceu assim. Agora eu te pergunto, e me responda honestamente, você acha que o assassino nasceu para ser assassino? O estuprador nasceu para ser estuprador? O ladrão nasceu para ser ladrão? Não! Ninguém nasceu para o mal. Mas, por causa do pecado, estão vivendo mal. O que na verdade existe é o seguinte: todos nós, não interessa a classe social, não interessa se você é branco ou negro, se você é baixo ou alto, bonito ou feio, a verdade é o seguinte: o mal está na nossa natureza. E o mal é um mal em potencial. Uns têm mais disposição para certos erros e outros mais disposição para outros erros. Mas a verdade é que o mal está em todos nós. Dentro de nós há um assassino. Dentro de nós há um fornicador. Dentro de nós há um adúltero. Dentro de nós há alguma disposição maléfica, porque o pecado entrou no mundo. A verdade é o seguinte: se não for a intervenção do Espírito Santo de Deus na vida do pecador, nós estamos escravos de todos os maus que existem no mundo. Por isso que nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, para que o mal seja controlado e extirpado da nossa vida até que Cristo venha. E eu quero apenas pontuar aqui então com vocês, diante disso,
O que é a bondade? Se isso que eu falei são os mitos a respeito do que vem a ser a bondade, então o que de fato é a bondade? Número 1. Deus é a própria bondade. E aí, lá no Salmo 136, e tem muito texto, mas no Salmo 136 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O nosso Deus é a própria bondade. Segundo, Jesus é o único ser humano que conseguiu ser bom e por isso ele é o nosso referencial para se viver em bondade. Jesus é o único ser humano que viveu a plenitude da bondade num corpo humano. Por isso ele é o nosso referencial, por isso nós imitamos a Jesus. Terceiro e último lugar, somente o Espírito Santo pode produzir na vida do pecador o fruto da bondade. Se não for o Espírito Santo em nós, nós não conseguimos praticar e produzir o fruto da bondade. A verdadeira bondade, não a falsa bondade, a verdadeira bondade. Somente pela ação do Espírito Santo. E que nós venhamos pedir ao Senhor que nos ajude a isso. Para que nesse processo de santificação, enquanto nós estamos nesse corpo corruptível, venhamos produzir o fruto do Espírito chamado bondade. Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva.